Estamos de volta com a Oi Week Digital. Muito obrigado a todos que nos acompanham. E agora eu quero convidar o Vinícius Fontes. Ele é Managing Director e Head da Accenture Ventures for Latin America. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Marco. Obrigado aí pelo convite. Imagina, fica à vontade. Tá, deixa eu só compartilhar o material aqui para a gente começar a conversa aqui. Bom, boa tarde, pessoal. Só me apresentando aí, o Marco já fez uma introdução. Eu sou Vinícius Fontes, eu sou sócio-diretor da Accenture, lidero a prática que a gente chama de Accenture Ventures aqui na América Latina. E aí eu trouxe o material um pouco para falar o que a gente faz aqui dentro dessa prática da Accenture Ventures e um pouco do que como a gente tem visto os desafios aí dentro do tema de sociedade da informação, em que a gente, como consultoria, tem ajudado bastante as empresas a trabalhar, principalmente nesse ambiente digital. Então, só um contexto rápido para vocês, a Accenture Ventures ele é um grupo de executivos que faz parte aí de mais de 22 países, e, basicamente, o que a gente tem o propósito é de alavancar a inovação com os nossos clientes, utilizando o ecossistema aberto, aí seja ele de startups, de novas empresas, de produtos de empresas tradicionais que estão entrando em novos mercados. Então, numa visão bem ampla do que a gente chama de ecossistema. A gente tem parceria com vários grandes ecossistemas aí no Brasil, na Ásia, na Europa, na América do Norte, o que também permite que a gente faça a troca desse conceito de ecossistema numa versão mundial. Então, a gente basicamente define o nosso time com um propósito aqui de liderar na Accenture esse ecossistema para a gente acelerar a inovação e o crescimento da Accenture dos nossos clientes, e aqui alguns direcionadores que nos traz esse mindset. Então, a gente é um ecossistema global, a gente ajuda, obviamente, a Accenture a se posicionar, apesar da gente ter essa priorização em olhar para o ecossistema. A gente tem esse mindset aberto, ou seja, tem formatos de parcerias que a gente elabora de N forma diferente com as startups, com os nossos clientes. A gente foca muito no que a gente chama de white spaces, que são aquelas áreas em que não tem ninguém de uma forma estruturada atendendo ou priorizando. E a gente tem uma cultura nesse time mais empreendedora, ou seja, a gente até gosta de brincar que a gente tem permissão para pedir pelo menos umas 50 desculpas por ano aqui. Então, só para vocês entenderem um pouco mais, a gente tem 3 grandes programas dentro desse time no mundo. A gente ajuda o ecossistema a fazer parte da inovação dos nossos clientes, junto com a Accenture, que é o que a gente chama de Open Innovation. A gente tem dentro da Accenture Venture uma área para olhar para novos negócios, ou seja, como é que a gente cria as startups da Accenture, acho que isso é uma boa definição, apesar de não ter cara de startup, é um modelo de negócio fora das nossas ofertas. Muitos desses novos negócios, inclusive, possuem parceria ou, em alguns casos, até investimentos em algumas startups para a gente poder fazer isso, e a gente também atua em alguns países como um acelerador de negócio. Não é bem uma aceleradora de startups, mas junto com clientes a gente vai para o mercado para ajudar esses clientes a desenvolver novas soluções para novos mercados, para novas ou para problemas que eles não até então não conheciam dos clientes. Então, isso é só para apresentar rápido e comentar um pouco. Essa é uma pesquisa que a gente fez no ano passado. Depois eu posso mandar aqui todas as fontes para vocês. Acho que é melhor do que ficar depois pegando na apresentação. Mas a gente fez uma pesquisa para entender quais eram as práticas que as grandes empresas utilizavam e até o que direcionou um pouco o que a gente faz aqui dentro da Accenture Ventures. Então,
a gente percebeu que as empresas de alto crescimento, empresas que cresciam mais de 2 dígitos por ano nos últimos 5 anos, tinham várias práticas e não era a palavra inovação aí fazia parte de um conjunto complexo de pelo menos 49 práticas que eles utilizavam. Isso para a gente definiu por muito tempo o que a gente fazia aqui dentro desse time. E quando a gente começa a olhar para esse contexto atual de Covid, eu acho que aí era um papel que eu queria, um ponto que eu queria trazer aqui, até para a gente debater no painel. Então, o Covid veio, mudou uma série de fatores na cadeia de suprimentos de várias indústrias, numa velocidade sem precedentes, e o que a gente tem debatido com vários clientes é quanto tempo isso vai durar, né? Então, a gente tem cenários diferentes, ninguém ainda tem essa resposta precisa, e aqui eu vou explicar um pouco onde a gente enxerga o ecossistema, as startups e os nossos parceiros atuando. Então, a gente só sabe que nesse gráfico a gente não está no cenário 1, ali na remissão rápida, né? Não é uma crise que vai acabar rápido. A gente está mais entre um 2, um 3, e temos desafios aí para os próximos, diria, semanas ou até meses. A gente sabe que impacta, a expectativa é de impacto negativo, isso aqui foi uma previsão do forecast antes e depois do Covid de alguns setores da economia. Isso aqui é a expectativa dos analistas da Oxford Economics, não necessariamente reflete no impacto de cada indústria, mas as pessoas acreditam que vai impactar negativamente. No Brasil, a gente pesquisou com mais de 1.000 consumidores, o que eles estavam preocupados aqui, se eles estavam preocupados com a economia, com a saúde, com a sua própria, com a da sociedade. A gente percebeu o brasileiro aqui muito preocupado com a economia e com a saúde da sociedade, até mais do que a própria. O que abriu vários espaços aqui para discutir. Primeiro, aqui eu acho que isso é super interessante, cada empresa é impactada de forma diferente, dado que a gente tem cadeia de suprimentos diferente, a gente vê que essas mudanças nos componentes ali dessa cadeia vai mudar de acordo com a empresa. E aí aqui vem um papel super relevante do que a gente, Accenture Ventures, tem feito aqui na Accenture, junto com os nossos clientes e até com os nossos parceiros aqui, as startups. Nas últimas 6 semanas, a gente deve ter mais do que duplicado o volume de interações com startups para trazer soluções inovadoras, justamente por causa desse gráfico aqui. O que a gente percebeu é que, dado que tem espaço para repensar a cadeia, a gente também tem um espaço para repensar as soluções, a forma de ir ao mercado, como a gente tem feito. Então, o que a gente tem aproveitado esse momento é justamente para restabelecer práticas aqui de inovação, de como que a gente utiliza o ecossistema para inovar. Então, não só no modelo de negócio, mas em algum produto, em algum serviço, em formas de reduzir custo dos nossos clientes. Acredito que alguns de vocês que fazem parte aqui dos nossos parceiros devem ter sido recentemente contactados aqui para a gente falar de como é que ajuda alguns clientes aqui em diversas áreas, em diversos setores. Eu acho que interessante aqui para o debate é que, obviamente, que a gente está acelerando a adoção do digital no Brasil, o que não necessariamente é da forma como a gente gostaria, mas é pela necessidade que a gente tem no momento. Então, aumentou o volume de pessoas que utiliza compras no Deliveroo, o volume de pessoas que usam canais digitais para fazer as compras, a expectativa deles continuarem fazendo isso depois. O que a gente continua vendo mais ainda espaço para explorar o que as soluções de startups têm a oferecer de uma maneira inovadora. Bom, esse era um conteúdo super rápido aqui para falar um pouco do que a gente tem feito. E aí queria só reforçar alguns pontos que acho que são interessantes aqui do nosso direcionadores.
justamente porque ele abre espaço hoje, a gente tem, além de falado com mais startups, ou pensado nessas formas diferentes de utilizar as soluções aqui, acho que tem alguns pontos que são super relevantes para debater futuramente aqui no painel, que eu queria reforçar. Esse do Open Mindset é um dos casos aqui. A gente, como Accenture, obviamente, tem feito muito negócio com as startups, com os clientes e as startups, mas ainda tem espaço, na minha opinião, para a gente explorar muito mais modelos de parceria. Então, para quem estiver fazendo negócio com a gente, ou pensando em fazer ou futuramente explorando, acho que a gente tem formatos aqui para trabalhar de diferentes níveis de parceria. Então, por exemplo, o que a gente chama de value-based aqui, então são parcerias para o resultado. A gente tem feito isso pouco ainda com as startups, tem feito isso bastante com grandes fornecedores de tecnologia que a gente já tem aqui, como SAP, Oracle, Salesforce. Ou seja, a gente poderia repensar que essa forma de acelerar a inovação, dependendo do balanceamento de risco, isso traria um mindset que seria favorável para a gente. Esse foco nos white spaces. Hoje em dia, é muito comum a gente, como Accenture, ir atrás do ecossistema e falar, olha, temos um problema ali em saúde, para ajudar a fazer a predição ou a previsão aí de máscaras, por exemplo, para o Covid. Esse é um exemplo até que saiu recentemente nos jornais, e o que a gente tem visto é pouco ecossistema aproveitando o que a Accenture tem a oferecer. Então, a gente não consegue enxergar todos os white space, mas estamos 100% aberto para isso. Inclusive, uma das preocupações que alguns empreendedores já nos procuraram era com relação a isso, como funciona na Accenture. A gente tem formatos aqui de parcerias que, inclusive, garante para essas startups as proteções aqui para não ter nenhum problema nesses formatos. E eu acho que essa cultura empreendedora é um outro ponto super relevante. A gente tem feito muitas imersões agora recente na China. A gente, por ser um grupo global aqui na Accenture, a gente, para entender o que está acontecendo, como é que é a expectativa de futuro do mercado para algumas áreas. É claro que a gente não sabe como vai ser o consumo, mas pelo menos do ponto de vista de tecnologia, a gente consegue antecipar algumas visões. Então, a gente tem feito imersões com a Alibaba, com os grandes players chineses, em como que eles e a Accenture estão ajudando o mercado chinês, enfim, alguns mercados asiáticos, como Singapura, Tailândia, fazem parte desses benchmarks que a gente tem feito. E o que a gente tem visto são formatos aqui, empreendedores super interessantes, de oportunidades entre grandes players, aí não só Accenture e outras grandes empresas de tecnologia, e as startups. Então, o exemplo que eu posso citar em um país de Singapura foi o uso aí de uma startup que era parceira nossa de inteligência artificial, que conseguia identificar gaps na hora que as pessoas se tornavam desempregados, quais eram os gaps de mercado que ela precisava fazer o reskilling para voltar no mercado mais digital pós-Covid. Então, a gente ajudou a conectar na plataforma que a gente já tinha construído para o Ministério da Educação de lá, e junto com essa startup e junto com outros parceiros, a gente conseguiu criar uma solução que encaixava na base de desempregados, ajudava a fazer o reskilling e retornar com as pessoas para o mercado de trabalho, reduzindo o ciclo econômico aí desse tempo de uma população não ativa. Então, de novo, isso foi eu diria, uma inovação entre o ecossistema, não foi só da Accenture, foi entre os nossos parceiros de educação lá de Singapura, com essa startup especificamente falando. Então, a gente assim está totalmente aberto aqui para o Brasil para discutir esses novos formatos. Acho que nunca, inclusive, tivemos tão querendo explorar aqui.
Bom, Marco, era basicamente isso aqui o que a gente separou, quase um elevator pitch aqui para pra falar Uhum. do que a gente como a gente está, o que a gente faz e o que a gente pretende fazer aqui, dado este desafio aqui da nossa sociedade aí da informação.